Ele é viado, ele é bichinha e também ele é gay. Pra quem não sabe o que é gay, nem eu sei explicar. Mas eu sei que é gay. Eu tô realmente muito feliz de gravar esse vídeo, porque eu acho que de todos os Quem é Essas POCs que eu já gravei nesse canal, e eu já escrevi texto, o Greyson Chance, que é de quem a gente vai falar hoje, é o meu artista favorito. E eu tô muito feliz também porque ele é realmente uma POC e ele faz jus ao nome desse quadro. I feel like I'm running. I feel like I'm running. Eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo esse vídeo conhece o Greyson Chance, só não deve lembrar da onde que ele é, e nem deve lembrar o nome dele exatamente. Mas o Greyson é aquele garoto que lá em 2010 viralizou no mundo inteiro tocando Paparazzi da Lady Gaga no piano numa apresentação da escola. Esse viral foi tão grande e tão massivo naquela época, ele foi tão importante para a cultura pop daquele momento, que a Ellen DeGeneres, apresentadora que também todo mundo conhece, já apresentou o Oscar. Eu tenho que prestar atenção nas coisas que eu falo nesse vídeo, que eu tô tentando gravar ele de uma maneira diferente, e eu tenho que ser mais sucinto. Ser sucinto é chique, repara. Aqui onde eu tinha parado? Ellen. A Ellen prestou atenção nele, viu esse vídeo e resolveu chamar ele pro programa dela, numa entrevista e tudo mais. Eles ficaram muito amigos. E a Ellen gostou muito dele porque desde criança já dava pra você ver nas entrevistas que ele dava que ele era uma pessoa muito criativa e ele falava muito sobre as coisas e, enfim, ele mostrava que ele realmente gostava do que ele fazia, ele sabia cantar, sabia tocar piano. Então a Ellen resolveu dar uma chance pra ele. E ela assinou ele numa gravadora. Só que não era uma gravadora qualquer. A Ellen apostou tanto no talento dele que ela criou uma gravadora para assinar o Greyson. Então assim, vocês imaginam o que foi isso? Foi muito grande, porque o menino estava sendo apoiado pela Ellen, que era tipo a maior apresentadora dos Estados Unidos. Tudo bem, tem a Oprah e vários outros, mas... Então existia todo um buzz em volta do Greyson, ele estava produzindo o primeiro álbum dele, tudo isso foi muito rápido, porque o que eu falei aconteceu em 2010, ele tinha lá os seus entre 10 e 12 anos, e ele começou já a produzir e a gravar o álbum dele na gravadora da Ellen, que ele era o primeiro e único artista assinado da gravadora. E aí então, em 2011, saiu o primeiro álbum dele, que se chama Hold On Till the Night. Esse primeiro álbum do Greyson não saiu comercialmente como esperado e nem criticamente como esperado. Por quê? Tava todo mundo olhando para ele e todo mundo sabia que ele estava envolvido na composição de quase todas as faixas do álbum. Só que ele era uma criança de 12 anos, então assim, a gente não sabia o que podia sair. Seria um álbum extremamente infantil ou ele seria realmente uma criança prodígio que faria algo assim muito ferrado e muito legal. E quando saiu, o álbum não recebeu muitas boas críticas. A Rolling Stone falou que talvez o Greyson estivesse queimando a chance dele como artista por ter lançado esse álbum muito cedo, em vez de esperar ele ter amadurecido e desenvolvido mais sobre os temas que ele iria falar. Mas a gravadora apostou muito nele, em divulgação e tudo mais. Esse álbum teve alguns clipes, inclusive um com a Ariana Grande, na época que ela fazia Victorious, que ela tava com o cabelo vermelho. Mas coisas que eu acho assim desse álbum, a voz dele ainda não era tão desenvolvida assim. Então ele tinha uma voz muito potente, só para deixar claro, por isso que ele chamava tanta atenção assim. Mas era uma voz muito infantil ainda. Muitas pessoas vão me criticar pelo que eu vou falar agora, tá? Vocês vejam se vocês concordam comigo ou não. A voz dele era tão infantil que parecia ser feminina, assim como o Justin Bieber no começo da carreira dele, que eu achava que em alguns momentos parecia a Carrie Underwood, sabe? Que venceu o American Idol. Eu vou mostrar pra vocês um trecho da música que eu acho isso. Como eu falei, a crítica pesou muito nele, principalmente por causa das letras. Ele falava sobre emoções e relacionamentos de uma maneira muito emotiva. Eu acho que como ele era uma criança muito hiperativa, assim, que falava muito, ele se envolveu muito nesse processo criativo, só que pesaram demais para uma criança de 12 anos, entendeu? Mas beleza, ele fez um certo sucesso no mundo teen, ainda mais que naquela época o mundo teen ele não era aquela coisa de grandes paradas, um dos únicos artistas que tinham picos nas paradas era o Justin Bieber e a Taylor Swift.
E então o Grayson ele fez um certo sucesso na Ásia, porque a gente sabe também que a Ásia ela tem um consumo de música que é diferente do resto do mundo. E então ele chegou a lançar um EP que se chama Truth Be Told Part 1. Esse foi o último EP que ele lançou com a gravadora, na verdade o último trabalho que ele lançou com a gravadora, porque depois ele foi desligado. Esse contrato com a gravadora dele chegou ao fim porque, enfim, não estava dando certo comercialmente, mas o sucesso dele na Ásia levou ele a fazer algumas turnês por ali, só que ao mesmo tempo ele começou a entrar na puberdade, porque até então ele era muito criança, e aí a voz dele começou a mudar. Every male artist, I think, talks about it, and I think they're always like, oh, you know, it was bad, but it wasn't too bad. I'll be the first one that was like, that was a nightmare, that was terrible. Isso é muito comum em artistas como Justin Bieber e que começam muito cedo na carreira e têm uma voz infantil, principalmente os meninos. Nas meninas a gente não vê tanto isso. E o Grayson foi muito afetado por isso naquela época, então ele deu tipo um passo para trás, sabe? Porque ele perdeu o contrato com a gravadora e também a voz dele não estava mais tão legal, e aí as pessoas da comunidade pararam de acessar ele para fazer trabalhos e tudo mais. O Grayson não parou de fazer música, ele não parou de produzir de forma independente. Ele aproveitou esse momento em que ele estava fora dos holofotes para conseguir produzir e testar outras coisas, principalmente porque ele estava em momentos de descoberta, né, que é a adolescência. Então ele começou a explorar um pouco mais o R&B e a eletrônica. E, na minha opinião, isso começou a dar muito certo para ele, porque foi aí que ele começou a seguir para um outro caminho que é diferente daquele que ele estava tentando meio que ir nessas baladas tão emotivas e tudo mais. Então ele amadureceu nesse sentido, ele foi pro R&B e ele lançou uma mixtape no SoundCloud de maneira independente. Essa mixtape se chama Planet X e ela tem 2 baladas, uma delas eu acho que é Meridians, e a outra, que não é uma balada, é uma que é a mais diferente dele até então, é Thrilla in Manila, que é uma mais eletrônicazinha, assim. Essa é muito legal mesmo, e eu acho que dessa época toda do Grayson, essa é a que eu mais gosto dele. Então beleza, muito tempo se passou, a voz dele já tinha melhorado, ele já estava um pouco mais velho, ele já tinha se desenvolvido em pesquisar outros gêneros musicais, ele já tinha percebido que eletrônica e R&B na vida dele eram coisas que combinavam e davam certo. Então ele começou a produzir um novo EP. E ele começou a bater na porta das gravadoras pra tipo, cara, eu tô produzindo esse EP aqui independente, me ajuda a lançar, vamos distribuir. Ele se esforçou muito nesse sentido, só que não deu certo. Ninguém queria mais assinar Grayson Chance, ninguém apostava mais nele. Só que graças a Deus ele apostava nele mesmo e a família dele também, isso é muito importante. Então ele lançou esse EP de forma independente mesmo, se chama Somewhere Over My Head. Ele já tinha uma voz um pouco mais grossa e ele já tinha entendido que o R&B funcionava para ele. E também uma coisa importante, as letras dessas músicas já eram um pouco mais maduras do que aquelas do primeiro álbum e do primeiro EP, e ele conseguia sustentar aquela pose de falar um pouco de sofrimento e de relacionamento. Porque, né, quando você tem 18 anos faz muito mais sentido do que com 12. Concordam? Pelo menos eu acho isso, tá, galera? Esse EP dele já começou a me lembrar um pouquinho Justin Timberlake e até o Zayn. E uma das que vocês podem perceber isso é na música Afterlife, é a que abre o EP. Ela é muito boa, é muito gostosinha de ouvir. Mas sem uma gravadora e sem um grande apoio da comunidade, o EP não conseguiu fazer sucesso, mas ele não desistiu. Ele continuou lançando algumas músicas sozinho mesmo no SoundCloud, e como ele conseguia, e ele produzia tudo isso sozinho, com os parceiros dele, mas acabaram que as coisas não estavam dando certo. Ele tinha 18 anos, ele estava terminando a escola, e aí ele resolveu desistir. E apesar dessa parte da história parecer triste, eu acho que ela é a mais legal. Porque mostra que são nesses momentos que a gente percebe que a gente pode renascer, sabe? E presta atenção nisso. O que aconteceu? Ele desistiu na música, ele percebeu que não era pra ele, ele achava que não era uma coisa que ele ia conseguir fazer sucesso. Ele resolveu ir pra faculdade e repensar a vida dele. Ele foi estudar História na University of Tulsa. E aí aconteceu uma coisa bem legal.
Ele tinha uma base de fãs, né, de toda essa carreira dele que ele fez, mesmo que não massivamente e mundial, como a gente está acostumado no pop, mas ele tinha a base de fãs. Ele recebia muitas mensagens dessa galera pelo Instagram. E um fã dele manda uma mensagem agradecendo por todas as músicas dele, porque as músicas ajudavam ele a viver nesse mundo e a superar todas as dificuldades, porque ele era um garoto gay. Ele tinha acabado de se assumir para os pais dele e a música do Grayson era a base e o suporte dele em todo esse momento. Então o Grayson percebeu que ele estava devendo algo para a comunidade. Ele fez um post no Instagram e ele contou para o mundo que ele é gay. E isso foi muito importante para ele, porque ele conseguiu perceber qual que é a importância dele, qual é a importância do papel da música dele na vida das pessoas. Vida vai, vida vem, né, galera? Aconteceu que ele estava namorando um garoto na faculdade também. Ele era um garoto aqui da América do Sul, não sei de qual país exatamente. Ele se envolveu muito com esse garoto e isso é um fator muito importante para essa história que eu já vou contar daqui a pouco. Mas essa fase da vida dele mostra também uma coisa que a gente já aprendeu com a série How I Met Your Mother. Quando você menos está procurando, é que as coisas acontecem. Por quê? Ele não estava querendo mais fazer música, estava desinteressado, estava focando na faculdade, no relacionamento dele e na vida pessoal. E aí uma gravadora viu todas essas músicas independentes que ele fez sozinho, que tiveram um certo sucesso, como eu falei, porque ele tinha uma base de fãs, e resolveu assinar ele. A gravadora se chama AWAL, A-W-A-L. É uma gravadora independente que ela busca divulgar as músicas dos artistas através da internet, enfim, do digital. Então, eles preservam muito a independência e a personalidade dos artistas. Então, o Grayson percebeu que nessa gravadora talvez as coisas pudessem dar certo, porque tinham vários fatores envolvidos. A voz dele estava ok, ele estava se sentindo bem para produzir música, ele tinha conteúdo para fazer isso e ao mesmo tempo ele tinha encontrado um gênero que ele trabalhava bem. Então as coisas estavam combinando para dar certo. E aí ele resolveu assinar com essa gravadora e ele começou a lançar algumas músicas por aí. Uma delas foi a música Good as Gold, que é uma das que tem mais sucesso dele no Spotify ainda. You've got to know that you are good as gold. Mas aí, galera, ele tinha tudo na mão, já tava com a faca e o queijo. O que faltava para ele produzir um bom álbum? Um daqueles assim que você fala, esse é o álbum da minha vida. Um pé na bunda, isso mesmo, um término de relacionamento. Um cara terminou com ele e falou que não precisava mais dele. É muito triste falar isso, mas os melhores álbuns dos artistas geralmente são quando alguém termina com eles, ou eles terminam com alguém. Gente, e assim nasceu o álbum Portraits. O Grayson até na época tweetou sobre isso falando: eu considero esse o meu primeiro álbum, porque o primeiro não é que eu não goste dele, mas que ele tinha tanta gente envolvida naquela época, que ele não se conhecia ainda como artista, que ele falou, esse é o momento que eu realmente estou botando uma obra pro mundo que é realmente minha, que eu estou contando a minha história, que eu realmente vivi tudo que está escrito nesse álbum. Então ele considera que é o álbum de estreia da vida dele. E aí ele contou pra gente qual que é o conceito desse álbum. Durante o ano de 2018, ele passou com um amigo dele tirando fotos e retratos dele. Então, cada vez que ele tirava uma foto, ele percebia que a expressão do rosto dele mostrava muito do que ele estava passando naquele conjunto de semanas, naquela época, naquele mês específico. Então ele falou, esse é o conceito do álbum. Cada música vai falar sobre um pedaço do meu ano, de você conseguir se recuperar desse pé na bunda, desse coração partido e tudo mais. Então, por isso que o álbum se chama Portraits, que em português é retratos. Um retrato do ano anterior dele, em que ele estava se recuperando desse pé na bunda. Então assim, vamos entrar dentro desse álbum. Eu não vou fazer um faixa a faixa, porque como eu falei, eu tô tentando ser sucinto. É um desafio que eu tenho pra minha vida. Esse álbum, ele é muito R&B e ao mesmo tempo bem synth pop e um pouquinho eletrônico. São os gêneros que ele trabalha dentro desse álbum. E a voz dele tá bem grossa, tá bem boa, assim, tá muito boa a voz dele nesse álbum. Ele é dividido, eu entendi que esse álbum é dividido em 3 partes, sendo elas amor, dor e cura. Veja bem, ele foi muito perspicaz nisso, pode entrar, Luana aqui.
Na parte do amor, ele tem as músicas em que ele tá, tipo, super feliz com o relacionamento, que seria, tipo, o começo de tudo isso. E a primeira delas foi single, que se chama Shut Up. A segunda parte desse álbum é a dor. E aí que é a parte que eu acho mais legal. Porque tem a música White Roses. É uma música que ele consegue colocar em metáforas muito bem como que é esse sentimento de você ser rejeitado. Então ele fala uma parte da letra que eu acho muito legal, é a que ele fala: You cut me wide open, left teardrops on my white roses. Gente, isso é muito lindo. E aí, realmente, a parte dessa cura, que é você conseguir se estabelecer de novo. E aí tem músicas também muito legais, entre elas Black on Black, que é tipo sobre quando você tá mal de um fim de relacionamento, mas você já se coloca em outra pra conseguir tentar se recuperar rápido, e claramente isso não dá certo. Timekeeper e Lakeshore, que é sobre você deixar o tempo fazer a sua mágica e realmente você conseguir ficar bem com tudo isso. É um álbum realmente assim, muito bom. Do ano passado é um dos meus álbuns favoritos de longe. E por isso que eu falo pra vocês que o Grayson é um dos meus artistas favoritos desse quadro. E ele acabou se tornando um dos meus artistas favoritos da vida. Esse álbum é muito curto, muito conciso. E ele consegue passar a mensagem que ele quer muito bem. É um conceito super simples, mas é isso que a gente precisava. And when your eyes catch mine, I know I talk too much. So give me your two lips, and baby I'll shut up. E aí, boas notícias pro Grayson, porque as coisas começaram a dar certo. Ele como artista independente, ele teve um sucesso, inclusive até se apresentou na Ellen, fez várias entrevistas nessa época. E aí, flores no caminho. A Sony assinou um contrato global de divulgação de tudo que ele fosse produzir daqui pra frente. Ele agora até lançou 2 singles novos, que se chamam Boots e Dancing Next to Me, que são músicas um pouco mais dançantes e um pouquinho mais conceito, mas ainda na vibe do Portraits. Essa é a história do Grayson, é o que eu fico muito feliz com toda essa história e que eu acho que me faz gostar cada vez mais dele, é que a gente fala muito no Farofa Conceito sobre artistas que não dão certo comercialmente e por isso floparam. Só que ao mesmo tempo, o quão positivo não pode ser esse flop? Porque se ele tivesse dado certo lá no começo da carreira dele, com aquelas músicas que não eram verdadeiras pra ele, o quão isso não iria ser ruim pra ele poder se reinventar, olhar pra tudo que ele tava produzindo e realmente chegar no ponto de hoje em dia fazer um álbum como esse, como Portrait, sabe? O que é não ser sucesso? Tipo, o que é flopar? Porque esse álbum não tem o mesmo tipo de divulgação que ele tinha no primeiro, mas ele é um álbum muito bom, que abriu portas pra ele como artista, inclusive pra ter a divulgação do trabalho dele muito melhor e muito mais bem feita. Então assim, não é um álbum que tá no topo da Billboard, mas é um álbum que é muito bom, de qualidade. Então, o que é sucesso pra gente? Sucesso pra mim é ver meu artista fazendo algo muito bom e de qualidade. Essa história me faz ver o quão importante é a gente saber a história de um artista antes de criticar ele. Porque se eu fosse ouvir o álbum Portraits hoje, sem saber de toda a história do Grayson e sem ver toda essa pesquisa, talvez eu não gostasse, eu ouvisse esse álbum e deixasse passar, e não iria se tornar um dos álbuns preferidos da minha vida e do ano passado. Mas sabendo de toda essa história faz tudo mais sentido. Então eu acho que o Grayson representa muito bem o que é o quadro, quem é essa POC. Eu tenho muito orgulho do texto que eu escrevi sobre ele, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, porque ele realmente, assim, fez com que eu tivesse mais vontade de pesquisar sobre artistas e fazer mais ainda vídeos sobre esse quadro. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer esse vídeo de uma maneira um pouquinho diferente, em ambientes e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Fala aqui nos comentários pra gente. E aquela coisa de sempre, se inscreve no canal, ouve o nosso podcast, que sai toda quinta-feira. Não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas enfim. Ouçam o podcast, sigam a gente em todas as nossas redes sociais, que é @farofaconceito no Twitter, no Instagram, e Farofa Conceito no Facebook. E entrem no nosso blog, que é farofaconceito.home.blog. Se vocês tiverem dica de qualquer outro artista para eu falar nesse quadro, pode comentar aqui embaixo, que vocês sabem que eu amo saber de coisas novas e ouvir pessoas novas, como foi o caso do Grayson, que eu ouvi de novo. E é isso, galera. Obrigado. Realmente espero que dessa vez tenha dado certo, galera, porque tá foda.